Dizem que grande riqueza vem com problemas igualmente significativos, muitos dos quais as pessoas podem nem mesmo antecipar. A riqueza pode atrair adversários secretos, observadores invejosos, mal-intencionados e até indivíduos que fingem ser amigos na esperança de obter sua parte. No entanto, a ameaça mais perigosa e enganosa muitas vezes vem de alguém próximo, alguém que menos se espera que cause danos. No outono de 2003, o crime brutal que tirou a vida da bem-sucedida empresária Jenny Ballard chocou a tranquila e unida cidade de Little Rock, Arkansas. A mulher rica e respeitada, de 58 anos, foi encontrada sem vida em sua própria casa, e as circunstâncias do crime deixaram a comunidade em estado de incredulidade e horror. Jenny havia sido violentamente atacada e o perpetrador parecia ter motivos profundamente pessoais. Inicialmente, no entanto, ninguém poderia imaginar quem seria capaz de um ato tão cruel. Jenny Lily Ballard, nascida Connor, nasceu em 11 de agosto de 1945, na pequena cidade de Bald Knob, no condado de White, Arkansas. Ela era a mais nova de 3 filhos da família de Hard e Barbara Connor. Jenny cresceu ao lado de seus 2 irmãos mais velhos, Neil e Daniel. A família Connor era modesta, mas bem respeitada, com pais que trabalhavam duro para garantir que seus filhos tivessem acesso a uma boa educação e oportunidades para alcançar seu potencial. Jenny era independente desde jovem, ambiciosa e determinada a construir uma vida bem-sucedida para si mesma. Apesar de sua determinação e resolução, ela era conhecida por ser bondosa, acessível e amigável. Jenny recebeu uma excelente educação, primeiro frequentando uma faculdade de prestígio e depois se matriculando em uma universidade estadual. Alguns anos após se formar, ela conheceu um homem chamado Lester Kenneth Ballard, que era 11 anos mais velho que ela. Apesar da diferença de idade, os dois desenvolveram uma forte conexão romântica e se casaram oficialmente em 1973. 2 anos depois, o casal deu as boas-vindas ao seu primeiro filho, um menino chamado Brian. 4 anos depois, a família cresceu novamente com o nascimento de sua filha, Leslie. A família Ballard era frequentemente descrita como bem-sucedida e feliz. Jenny e Lester compartilhavam um afeto profundo um pelo outro. Criaram seus 2 filhos juntos e construíram um negócio próspero, uma empresa de impressão chamada Ballard's Printing Inc. Eles mais tarde se mudaram para a serena cidade de Little Rock, onde também lançaram uma empresa de engenharia e arquitetura. Os Ballard eram uma das famílias mais proeminentes e respeitadas da cidade. Bem-sucedidos, ricos e aparentemente intocados por dificuldades. No entanto, em 1994, seu filho mais velho, Brian, então estudante de uma universidade de prestígio, foi diagnosticado com uma forma agressiva de câncer. Apesar dos melhores tratamentos em clínicas líderes, Brian faleceu 1 ano depois, aos 19 anos. Na época, Leslie, a mais nova dos 2 filhos dos Ballard, ainda estava na escola. A morte de seu irmão a devastou e deixou a família lidando com uma imensa dor. Jenny e Lester canalizaram todo o seu amor e atenção para sua filha, mimando-a e tentando proteger da de mais sofrimento. Leslie se destacava na escola, era bem comportada e nunca causava problemas. Embora fosse muito próxima de sua mãe, muitos a viam como a menininha do papai. Após o ensino médio, Leslie escolheu estudar tecnologia de impressão e edição, com o objetivo de contribuir para o negócio da família e eventualmente assumi-lo. Seus pais ficaram emocionados. Não apenas sua única filha restante estava se interessando pelo empreendimento que eles haviam construído, mas ela também mostrava uma aptidão real para o trabalho, com uma visão clara para o futuro. Leslie se formou na faculdade e começou a trabalhar na empresa de seus pais em um cargo de liderança. Aqueles que a conheciam a descreviam como inteligente, responsável e determinada. Os vizinhos admiravam o relacionamento próximo e amoroso que ela tinha com seus pais, frequentemente comentando sobre como ela e Jenny pareciam inseparáveis. Mas, no início dos anos 2000,
as coisas começaram a tomar um rumo drástico. Leslie começou a namorar um jovem de quem seus pais não gostavam, e apesar de suas objeções, ela se casou com ele. As relações entre os Ballard e seu novo genro ficaram tensas desde o início, e Leslie gradualmente se distanciou de seus pais. O afastamento se tornou tão severo que Leslie não compareceu ao funeral de seu pai quando ele faleceu inesperadamente de um ataque cardíaco em agosto de 2003, aos 69 anos. Mais tarde, descobriu-se que Jenny não havia informado sua filha sobre a morte de Lester. Ninguém conseguia entender o repentino rompimento do vínculo outrora próximo entre mãe e filha. As duas, que antes eram inseparáveis, agora pareciam estranhas. A polícia rapidamente respondeu à cena na residência dos Ballard, enviando várias unidades de patrulha para investigar. O que descobriram dentro da casa chocou até os investigadores mais experientes. A sala de estar era uma visão horripilante, com sangue espalhado pelo chão, paredes, móveis, cortinas e até o teto. O corpo de Jenny mostrava sinais claros de um ataque extremamente violento. Alguém a havia esfaqueado repetidamente com uma faca grande, continuando o ataque mesmo depois que ela já havia sucumbido aos ferimentos. A casa parecia ter sido deixada em um leve desarranjo. Uma caixa de joias havia sido arrombada, com vários itens valiosos desaparecidos, e uma pequena quantia em dinheiro havia sumido de um cofre danificado. À primeira vista, parecia um assalto que deu errado, possivelmente um confronto entre a dona da casa e um intruso que foi pego em flagrante. No entanto, uma análise mais detalhada contou uma história muito mais sombria. Ferimentos defensivos nas mãos de Jenny sugeriam que ela havia lutado desesperadamente por sua vida, embora a luta fosse desesperadamente desigual. A causa oficial da morte foi determinada como perda severa de sangue resultante de inúmeros ferimentos de facada, mais de 70 no total. O detalhe mais horrível, no entanto, foi o corte profundo em sua garganta, infligido com precisão devastadora. Desde o início, investigadores experientes duvidaram da narrativa de assalto. O dano ao cofre parecia encenado, como se alguém tivesse deliberadamente tentado fazê-lo parecer arrombado, apesar de a pessoa que o acessou evidentemente saber a combinação. Além disso, a ferocidade do ataque claramente indicava um motivo pessoal. Isso não era um ato aleatório de agressão. Era deliberado, brutal e profundamente emocional. O agressor não havia simplesmente cometido um crime. Ele o havia executado com uma raiva arrepiante, sem deixar chance para Jenny escapar. O corpo foi descoberto por um homem que se identificou como um amigo próximo da vítima. Esse homem era Mickey Holloway, um detetive experiente que havia passado anos trabalhando na divisão de homicídios da polícia de Little Rock. Seguindo o protocolo padrão, os investigadores primeiro questionaram e examinaram o indivíduo que relatou o crime e estava presente na cena. Dada a extensa experiência de Mickey Holloway na investigação de crimes graves, os investigadores estavam cientes de que ele saberia como cobrir seus rastros e desviar suspeitas. Isso levantou questões sobre a verdadeira natureza de seu relacionamento com Jenny Ballard. Enquanto Holloway se referia a ela como uma amiga próxima, as evidências sugeriam que sua conexão poderia ter sido mais profunda. Mickey tinha um conjunto de chaves sobressalentes da casa de Jenny e vários itens pessoais seus, incluindo uma escova de dentes e um barbeador, foram encontrados dentro, indicando que ele poderia ter passado noites lá. Mickey logo admitiu que ele e Jenny eram mais do que apenas amigos. Eles estavam em contato frequente, e quando ele não conseguiu contatá-la durante todo o dia, em 12 de setembro, sua preocupação cresceu. Na manhã seguinte, ele decidiu visitar sua casa para garantir que ela estivesse bem. Ele entrou pela porta da garagem, onde notou uma chave ainda na fechadura. A teoria de trabalho na época era que Jenny havia voltado para casa, destrancado a porta e deixado a chave no lugar, antes de ouvir um barulho dentro, correndo para investigar.
Ela pode ter confrontado um intruso, uma luta se seguiu e a situação escalou para uma conclusão mortal. No entanto, inconsistências nesse cenário levantaram dúvidas. Apenas uma pequena parte dos objetos de valor da casa havia sido levada. Joias de grife e dinheiro foram deixados à vista, intocados, enquanto as gavetas haviam sido reviradas, como se alguém estivesse procurando algo específico. O cofre, embora danificado, não havia sido completamente esvaziado, sugerindo ainda que o intruso não estava atrás de dinheiro. Holloway foi levado à delegacia para interrogatório. Ele parecia angustiado e cheio de dor, mas cooperou plenamente com a investigação. Mickey forneceu um relato detalhado do que sabia e ofereceu um álibi para o momento do crime. Após verificar suas declarações, os investigadores o inocentaram como suspeito e o liberaram. Embora Mickey não estivesse envolvido no crime, ele forneceu informações valiosas, sugerindo que a filha e o genro de Jenny fossem investigados mais a fundo. Enquanto isso, 2 vizinhos de Jenny se apresentaram com relatos de ter visto em 12 de setembro. Um vizinho, um amigo que morava do outro lado da rua, relatou que Jenny havia voltado para casa por volta do meio-dia. Os detetives precisavam localizar a filha de Jenny, Leslie, tanto para informá-la sobre a morte de sua mãe, quanto para questioná-la, e a seu marido, Michael, sobre qualquer conhecimento que pudessem ter sobre o caso. Não demorou muito para encontrar o endereço de casa deles, mas os Moos não estavam lá, e ninguém parecia saber para onde tinham ido. Os vizinhos tinham opiniões mistas sobre o casal, descrevendo-os como rudes e arrogantes, um comportamento que contrastava fortemente com a forma como a família e os amigos de Leslie sempre a descreveram. Isso levou os investigadores a se aprofundarem no histórico de Leslie e Michael. Eles descobriram que Leslie sempre foi uma jovem obediente e bem educada, que se destacava na escola e seguia as orientações de seus pais. Ela cresceu e se tornou uma mulher bonita, mas era frequentemente descrita como tímida e sem confiança. Em 2001, aos 22 anos, Leslie começou a frequentar uma academia local, onde conheceu Michael Moe, um instrutor de fitness. Michael rapidamente notou a jovem atraente e ofereceu seus serviços como personal trainer, aos quais Leslie concordou. Os dois logo desenvolveram um relacionamento romântico e começaram a namorar. Logo no início, no entanto, Michael enganou Leslie sobre sua idade, alegando ter apenas 13 anos a mais que ela, quando, na realidade, a diferença de idade era de 23 anos. Michael vinha de uma família rica e havia sido mimado desde jovem. Ele era descrito como arrogante, mimado e imprevisível. Ao longo dos anos, ele frequentemente se metia em problemas, mas seus pais sempre intervinham, ajudando-o a evitar consequências. Essa criação lhe deu um senso de impunidade. Aos 18 anos, enquanto estava embriagado, Michael se envolveu em uma briga física com um amigo, atingindo-o várias vezes na cabeça. A vítima perdeu a consciência e mais tarde faleceu devido aos ferimentos. Michael foi acusado de agressão agravada, resultando em morte, e enfrentou uma sentença significativa de prisão. No entanto, seu pai usou sua influência para mantê-lo fora da prisão, arranjando, em vez disso, que ele se alistasse no Corpo de Fuzileiros Navais sob um contrato. Após servir por 5 anos, Michael voltou para Little Rock. Ele se casou e teve 2 filhos, mas o casamento rapidamente se desfez. Os relacionamentos de Michael raramente duravam devido ao seu temperamento volátil, comportamento controlador e explosões frequentes. Ex-parceiras mais tarde o acusaram de crueldade e maus tratos emocionais e físicos. A aparência atlética e o charme de Michael o ajudaram a conseguir um emprego como personal trainer em uma academia conhecida, onde ele rapidamente construiu uma base de clientes. Sua posição também facilitou que ele conhecesse mulheres, muitas vezes levando a casos passageiros. Para Leslie, Michael foi seu primeiro amor sério, e ela estava completamente apaixonada por ele. Percebendo isso, Michael começou a manipular, tratando-a como sua posse. Ele insistiu que Leslie pintasse o cabelo de loiro,
fizesse aumento dos seios, usasse roupas mais reveladoras e provocativas e aplicasse maquiagem ousada o tempo todo. Os pais de Leslie notaram as mudanças em sua filha e ficaram profundamente preocupados. Eles desaprovaram fortemente seu relacionamento com Michael Moe e a pressionaram a terminá-lo. No entanto, Leslie não apenas se recusou a deixar Michael, mas também se casou secretamente com ele apenas alguns meses depois que começaram a namorar. Essa decisão causou uma grande ruptura entre Leslie e seus pais, e ela praticamente cessou a comunicação com eles. Embora continuasse trabalhando no negócio da família, Jenny e Lester Ballard deixaram claro para todos que não apoiavam a escolha de sua filha e não consideravam Michael parte de sua família. Eles acreditavam que ele estava manipulando Leslie e estava interessado apenas em seu dinheiro e no negócio da família. Os Ballard até revisaram seu testamento, adicionando condições que exigiam que Leslie se divorciasse de Michael e cortasse todos os laços com ele antes que pudesse herdar qualquer coisa. Quando Leslie descobriu as mudanças no testamento, ela teve outra discussão acalorada com seus pais, declarando que nunca deixaria seu marido porque o amava. Sua ausência no funeral de Lester após sua morte súbita levantou sobrancelhas. Embora muitos estivessem cientes da tensão dentro da família, parecia incompreensível que Leslie não prestasse suas últimas homenagens ao pai. Em 15 de setembro, 2 dias após o corpo de Jenny ser descoberto, a polícia voltou à casa de Leslie. Desta vez, ela e Michael estavam lá. Eles chegaram em um carro que havia sido um presente de seus pais e pareceram genuinamente surpresos com a visita dos policiais. Quando o casal foi informado da morte de Jenny, Leslie teve uma crise emocional. Ela gritou, chorou e pareceu estar à beira de desmaiar. No entanto, detetives experientes notaram que sua reação parecia exagerada, quase ensaiada. Leslie rapidamente recuperou a compostura e concordou em acompanhar os policiais à delegacia para interrogatório. Uma vez lá, sua postura mudou completamente. Agora, ela parecia calma e distante. Ela disse aos investigadores que ela e o marido estavam fora da cidade nos últimos 4 dias, visitando os pais de Michael em Hot Springs, perto do lago Hamilton, no condado de Garland, Arkansas. Leslie afirmou que nunca havia estado em sério conflito com seus pais, dizendo que, embora eles inicialmente desaprovassem Michael, eles eventualmente aceitaram sua decisão de se casar com ele. Quando questionada sobre o testamento revisado, que excluía tanto ela quanto Michael de qualquer reivindicação ao negócio da família ou à herança, ela hesitou antes de responder. Ela afirmou que isso não importava muito, pois ela e o marido estavam financeiramente estáveis e capazes de se sustentar. Quando o tópico mudou para a morte de seu pai, o tom de Leslie ficou sombrio. Ela explicou que havia perdido o funeral simplesmente porque não sabia sobre ele, sugerindo que sua mãe havia escolhido não informar. Leslie, então, direcionou a atenção dos investigadores para o novo companheiro de sua mãe, insinuando que ele havia entrado suspeitamente na vida de Jenny, logo após a morte de Lester. De acordo com Leslie, ela só soube da morte de seu pai em meados de agosto, depois que ele já havia sido enterrado. Chocada e magoada, ela foi imediatamente para a casa da família para confrontar sua mãe sobre o motivo de não ter sido informada. Quando Leslie chegou, ficou surpresa ao encontrar Mickey Holloway sentado na cadeira de seu pai, usando um roupão e segurando uma xícara de chá. Seus pertences estavam espalhados pela casa, enquanto sua mãe aparentemente havia descartado as posses de seu pai. Leslie ficou desconfiada do novo parceiro de sua mãe, acreditando que ele tinha motivos ocultos e que poderia até estar envolvido na morte de Jenny. Sem saber que Holloway já havia sido descartado como suspeito, Leslie tentou colocar a culpa nele. No entanto, os detetives sentiram que ela não estava sendo totalmente sincera e suspeitaram que ela estava escondendo algo. Leslie e Michael foram entrevistados separadamente em salas de interrogatório diferentes. Inicialmente, suas histórias coincidiam. Michael, com seu histórico criminal e aparente interesse em se beneficiar da riqueza dos Ballard, rapidamente se tornou o principal suspeito.
Em contraste, Leslie era descrita por familiares e vizinhos como uma mulher dócil e de fala mansa, que sempre seguira as orientações de seus pais. Durante seu interrogatório, Michael parecia calmo e confiante. Sem evidências diretas contra ele, os detetives decidiram liberá-lo, sugerindo que ele esperasse por Leslie no corredor ou em seu carro. Ele escolheu permanecer na delegacia, esperando que Leslie fosse liberada em breve também. No entanto, Leslie ficou cada vez mais ansiosa durante seu interrogatório. Ela se contradisse, tropeçou em detalhes e ficou visivelmente angustiada. Por volta das 2 horas da manhã, após 6 horas de interrogatório, os detetives apontaram mais uma inconsistência em sua história. Leslie respirou fundo e disse que estava pronta para confessar. Todos presumiram que ela implicaria Michael no crime. Em vez disso, Leslie chocou a sala ao dizer: "Eu matei minha mãe?" A princípio, os investigadores foram céticos, pensando que ela poderia estar tentando proteger o marido. Mas, à medida que Leslie detalhava os eventos, sua história surpreendeu a todos na sala. Tudo começou quando Leslie conheceu Michael. Seus pais ficaram horrorizados com sua escolha e se recusaram a aceitá-lo em sua família. Esperando que o tempo curasse a ruptura, Leslie se distanciou de seus pais, esperando uma reconciliação eventual. No entanto, seus pais ficaram cada vez mais alarmados com as mudanças dramáticas em sua aparência e comportamento, percebendo que Michael estava manipulando-a. Convencidos de que ele estava apenas atrás de seu dinheiro e negócio, os Ballard reescreveram seu testamento, cortando Leslie e Michael completamente, a menos que o casal se divorciasse. Quando seus pais contaram a Leslie sobre o testamento revisado, ela ficou devastada. Sentindo-se traída, ela cortou o contato, não mais visitando ou ligando. Em agosto de 2003, quando Lester faleceu repentinamente, Jenny escolheu não contar à filha, visando puni-la por sua desobediência. A decisão magoou profundamente Leslie. Para piorar as coisas, Leslie mais tarde descobriu que, apenas 2 semanas após a morte de seu pai, sua mãe havia começado a se envolver com alguém novo. Isso acendeu um intenso ressentimento em relação a Jenny. Ainda assim, apesar de sua raiva, Leslie afirmou que não tinha intenção de machucar sua mãe. Ela insistiu que a ideia de cometer tal ato nunca havia passado por sua mente. Michael, ainda determinado a obter o controle da riqueza e do negócio dos Ballard, descobriu uma brecha legal. Se ambos os pais de Leslie falecerem dentro de um mês um do outro, Leslie herdaria tudo, independentemente do testamento revisado. Com apenas alguns dias restantes nesse período crítico, Michael começou a pressionar Leslie a agir, ameaçando consequências terríveis se ela se recusasse. Ele avisou que se ela não eliminasse Jenny, ele mesmo o faria, e então voltaria sua fúria contra ela. Michael planejou meticulosamente o crime, incluindo o uso de uma máscara para cobrir o rosto do agressor, permitindo que ele deixasse a cena sem ser notado. Ele também elaborou o assalto falso para fazer o crime parecer plausível, raciocinando que uma invasão na rica casa dos Ballard pareceria totalmente crível. No dia do crime, Leslie se vestiu inteiramente de preto, colocou luvas e uma máscara, e pegou uma faca grande fornecida por Michael. Ela dirigiu até a casa de sua mãe e esperou na garagem que Jenny voltasse. Quando Jenny chegou e destrancou a porta, Leslie a emboscou, empurrando-a para dentro da casa antes que ela pudesse sequer remover a chave da fechadura. A luta se moveu para a sala de estar, onde Leslie esfaqueou Jenny várias vezes nas costas. Quando sua mãe caiu no chão, Leslie continuou a golpear, lá com a faca, impulsionada pelo medo e pela pressão que sentia de Michael. Jenny provavelmente nunca viu o rosto de seu agressor sob a máscara. Após o ataque, Leslie revirou a casa para encenar a cena como um assalto. Ela pegou algumas joias valiosas e a coleção de moedas de seu pai, que valia uma quantia significativa. Seu objetivo principal, no entanto, era localizar e roubar o testamento. Assim que conseguiu o que precisava, ela danificou o cofre para fazer o crime parecer mais convincente e fugiu da cena no carro de sua mãe. Mais tarde,
ela abandonou o veículo em um estacionamento na periferia da cidade, onde Michael a pegou em seu próprio carro. Enquanto Leslie confessava, Michael esperava no corredor, aparentemente relaxado. Quando foi chamado de volta para mais interrogatórios, ele permaneceu calmo até que os detetives informaram que Leslie havia admitido tudo. Nesse ponto, Michael negou qualquer envolvimento, alegando que estava completamente alheio às intenções de Leslie de machucar sua mãe. Ele insistiu que Leslie havia planejado e executado o crime por conta própria, admitindo apenas que ajudou a encobrir o crime depois, incluindo esconder evidências. Ele disse aos investigadores onde poderiam encontrar as roupas manchadas de sangue e revelou que as joias e a coleção de moedas roubadas haviam sido levadas para a casa de seus pais em Hot Springs. A polícia escoltou os 2 suspeitos até a casa dos pais de Michael em Hot Springs para recuperar as evidências. Durante a viagem, Leslie e Michael agiram de maneira perturbadoramente casual. Eles brincaram um com o outro e pareciam completamente indiferentes à situação, sem mostrar remorso pelo que havia acontecido. As moedas e joias dos Ballard foram descobertas em um compartimento escondido em um dos cômodos da casa dos pais de Michael. Quando os detetives perguntaram a Leslie sobre a arma usada no crime, ela encolheu os ombros e afirmou que Michael a havia levado. Ela sugeriu que ele poderia tê-la descartado no Lago Hamilton. Mergulhadores experientes foram imediatamente chamados ao local. Michael sorriu, descartando seus esforços como uma perda de tempo. No entanto, sua confiança rapidamente desapareceu quando, apenas 10 minutos depois, um mergulhador emergiu segurando uma faca grande. A análise forense mais tarde confirmou que era a arma usada no crime. Como observado anteriormente, a autópsia revelou mais de 70 ferimentos de faca no corpo de Jenny. Embora Michael possa ter orquestrado o crime, ninguém poderia ter forçado Leslie a infligir tantos ferimentos. Esse nível de violência sugeria que Leslie havia agido com profunda raiva, descontando sua fúria em sua mãe em um momento de fúria descontrolada. Tanto Leslie quanto Michael mantiveram sua inocência, tentando se retratar como vítimas. Leslie alegou que Michael a coagira a cometer o crime, ameaçando sua vida. Ela argumentou que o medo por sua segurança a levou a seguir seu plano. Michael, por outro lado, insistiu que não tinha conhecimento das intenções de Leslie e nunca acreditou que ela fosse capaz de machucar a própria mãe. Ele admitiu apenas ter ajudado a esconder evidências. O julgamento de Leslie começou na primavera de 2004. Ela foi acusada de cometer o crime e de adulterar evidências. A equipe de defesa enfatizou seu histórico limpo e as referências positivas de caráter fornecidas por aqueles que a conheciam. Apesar desses esforços, o júri a considerou culpada de todas as acusações. Leslie foi sentenciada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O julgamento de Michael começou em junho do mesmo ano. Seus advogados argumentaram que ele não tinha conhecimento prévio dos planos de Leslie e não havia participado do ato em si. No entanto, o júri o condenou por cumplicidade no crime e por tentar destruir evidências. Michael foi sentenciado a 40 anos por seu papel no crime e mais 20 anos por adulteração de evidências, totalizando 60 anos sem liberdade condicional, uma sentença de prisão perpétua de fato.